Uma ótima manhã de domingo a todos, amados do Pai Celestial, na gloriosa paz do Senhor Jesus, essa paz que excede a todo entendimento. Acabando de chegar da nossa escola bíblica dominical, uma bênção. A nossa lição hoje, quem era Jó? Aprendemos mais uma porção da palavra do Senhor. Que essa paz do Senhor Jesus, que excede a todo entendimento, possa estar no teu coração, não só hoje, mas para sempre. Hoje, dia 11 de outubro de 2020, uma linda manhã, já bem mais fresca, sem chuvas, mas pelo menos, como eu disse ontem, pelo menos a brisa passou por aqui e continua. E logo a chuva vai chegar, em nome de Jesus. Vamos estar lendo nessa primeira leitura, Isaías 37, porque eu estive olhando, ele é bem extenso, são 38 versículos, porém versículos bem extensos cada um. E depois a gente vai estar lendo na segunda leitura, Isaías 38 e 39. E na última leitura, vamos ler Isaías 40 e 1 Crônicas 9. Amém? Então vamos lá. A resposta aqui agora de Deus a esse rei, nós lemos ontem a respeito dele. E aconteceu que, tendo ouvido Ezequias isso, rasgou as suas vestes e se cobriu de saco de pano grosseiro, e entrou na casa do Senhor. Isso aqui não é só desespero, viu, amados? É um sinal de humilhação diante de Deus. E o rei enviou a Eliaquim, o mordomo, e a Sebna, o escrivão, e aos anciãos dos sacerdotes, cobertos de saco de pano grosseiro, a Isaías, filho de Amós, o profeta. E disseram-lhe: assim diz Ezequias, este dia é dia de angústia e de vitupérios e de blasfêmias, porque chegados são os filhos ao parto e força não há para os dar à luz. Porventura, o Senhor teu Deus terá ouvido as palavras de Rabsaqué, a quem enviou o rei da Assíria, seu amo, para afrontar o Deus vivo e para vituperar com as palavras que o Senhor teu Deus tem ouvido? Faze oração pelo resto que ficou. E os servos do rei Ezequias vieram a Isaías. E Isaías lhes disse: assim direis a vosso amo. Assim diz o Senhor: não temas à vista das palavras que ouviste, com as quais os servos do rei da Assíria de mim blasfemaram. Eis que porei nele um espírito. Isso aqui está com E minúsculo, viu, amados? Então, espírito que não é Espírito Santo. E ele ouvirá um rumor e voltará para a sua terra. E falo-ei cair morto a espada na sua terra. Voltou, pois, Rabsaqué e achou o rei da Assíria pelejando contra Libna, porque ouvira que já se havia retirado de Laquis. E ouviu dizer que Tiraca, rei da Etiópia, tinha saído para lhe fazer guerra. Assim que ouviu isso, enviou mensageiros a Ezequias, dizendo: assim falareis a Ezequias, rei de Judá, dizendo: não te engane o teu Deus, em quem confias, dizendo: Jerusalém não será entregue nas mãos do rei da Síria, repetindo: assim falareis a Ezequias, rei de Judá, dizendo: não te engane o teu Deus, em quem confias, dizendo: Jerusalém não será entregue nas mãos do rei da Assíria. Eis que já tens ouvido o que fizeram os reis da Assíria a todas as terras, destruindo-as totalmente. E escaparias tu? Porventura, as livraram os deuses com D minúsculo, das nações que meus pais destruíram, Gozã e Arã, Rezefe e os filhos de Éden, que estavam em Telassar? Onde está o rei de Amate e o rei de Arpade e os reis das cidades de Sefarvaim, Rena e Iva? Recebendo, pois, Ezequias as cartas das mãos dos mensageiros e lendo-as, subiu à casa do Senhor. E Ezequias as estendeu perante o Senhor. Esses dias eu ministrava sobre essa palavra lá na nossa
congregação, que intimidade com o Pai. Pegou as cartas e abriu-as perante o Senhor. Isso precisa acontecer com as nossas vidas. Rasgar as nossas vestes? Não. Rasgar os nossos corações e apresentar diante do Senhor as afrontas que o inimigo tem feito à sua igreja, a cada um de nós. E orou Ezequias ao Senhor, dizendo: Ó Senhor dos exércitos, Deus de Israel, que habita entre os querubins, tu és o Deus, tu somente, de todos os reinos da terra. Tu fizeste os céus e a terra. Inclina, ó Senhor, os ouvidos e ouve. Abre, Senhor, os olhos e olha. E ouve todas as palavras de Senaqueribe, as quais ele mandou para afrontar o Deus vivo. Verdade é, Senhor, que os reis da Assíria assolaram todos os países e suas terras, e lançaram no fogo seus deuses, porque deuses não eram, senão obra de mãos de homens, madeira e pedra, por isso os destruíram. Agora, pois, ó Senhor, nosso Deus, livra-nos das suas mãos, para que todos os reinos da terra conheçam que só tu és o Senhor. Então, Isaías, filho de Amós, mandou dizer a Ezequias: Assim diz o Senhor, o Deus de Israel, quanto ao que me pediste acerca de Senaqueribe, rei da Assíria, esta é a palavra que o Senhor falou a respeito dele. A virgem, a filha de Sião, te despreza e de ti zomba. A filha de Jerusalém meneia a cabeça por detrás de ti. A quem afrontaste e de quem blasfemaste? E contra quem alçaste a voz e ergueste os olhos ao alto? Contra o Santo de Israel. Por meio de teus servos afrontaste o Senhor e disseste: Com a multidão dos meus carros subi eu aos cumes dos montes, aos últimos recessos do Líbano, e cortarei os seus altos cedros e as suas faias escolhidas, e entrarei no seu cume mais elevado, no bosque do seu campo fértil. Eu cavei e bebi as águas, e com a planta de meus pés sequei todos os rios do Egito. Porventura, não ouviste que já muito antes eu fiz isso, e que já desde os dias antigos o tinha pensado? Agora, porém, se cumpre. E eu quis que fosses tu que destruísses as cidades fortes e as reduzisses a montões assolados. Ou seja, Deus quem permitia que esse rei fizesse isso, não vinha dele. Por isso, os seus moradores, com as mãos caídas, andaram atemorizados e envergonhados. Eram como a erva do campo, e a erva verde, e o feno dos telhados, e o trigo queimado antes do crescimento. Mas eu conheço o teu assentar, e o teu sair, e o teu entrar, e o teu furor contra mim. Por causa da tua raiva contra mim, e porque a tua arrogância subiu até aos meus ouvidos, eis que porei o meu anzol no teu nariz, e o meu freio nos teus lábios, e te farei voltar pelo caminho por onde vieste. E isto te será por sinal. Este ano se comerá o que espontaneamente nascer, e, no ano segundo, o que daí proceder. Mas, no terceiro ano, semeai, e cegai, e plantai vinhas, e comei os frutos delas. Porque o que escapou da casa de Judá, e ficou de resto, tornará a lançar raízes para baixo, e dará fruto para cima. Porque de Jerusalém sairá o restante, e do monte Sião o que escapou. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Pelo que assim diz o Senhor acerca do rei da Assíria: não entrará nesta cidade, nem lançará nela flecha alguma, tampouco virá perante ela com escudo, ou levantará contra ela tranqueira. Pelo caminho por onde vier, por esse voltará. Mas nesta cidade não entrará, diz o Senhor, porque eu ampararei esta cidade para a livrar por amor de mim e por amor do meu servo Davi. Então saiu o anjo do Senhor e feriu, no arraial dos assírios,
a 185.000. E, quando se levantaram pela manhã cedo, eis que tudo eram corpos mortos. Assim, Senaqueribe, rei da Assíria, se retirou e se foi e voltou, e ficou em Nínive. E sucedeu que, estando ele prostrado na casa de Nimroque, seu deus, Adrameleque e Cerezer, seus filhos, o feriram à espada, e eles fugiram para a terra de Ararat. E Esar-Adom, seu filho, reinou em seu lugar. Ou seja, 185.000. Um anjo só, no caso, o anjo do Senhor, em especial, feriu esse povo tudo. E o que aconteceu? O que Deus falou através de Isaías: ele vai morrer. Senaqueribe vai morrer na sua terra. E quem matou? Seus 2 filhos. E aí ficou um para reinar no lugar dele. Então, amados, quando Deus fala, Deus cumpre. Deus zela pela sua palavra, diz a palavra do Senhor, para que ela se cumpra. Se é Deus quem falou, vai se cumprir. Se não, não. Nós estamos com 11 e 14. Vamos lendo aqui o 38, enquanto nosso celular cooperar, porque até que andou bem rápido essa leitura. A doença de Ezequias e a sua cura maravilhosa. Naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal, e veio a ele Isaías, filho de Amós, o profeta. Ele disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então, virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor. E disse: ah, Senhor, lembra-te, peço-te, de que andei diante de ti em verdade, e com coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. Então veio a palavra do Senhor a Isaías, dizendo: vai e dize a Ezequias: assim diz o Senhor, o Deus de Davi, teu pai. Ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Eis que acrescentarei aos teus dias 15 anos. Orou muitíssimo, coloca até no superlativo, ou seja, era muita lágrima. Então, amados, isso mostra que Deus muda a diretriz, muda o rumo. Ele acrescenta 15 anos. Deus pode acrescentar à tua vida mais anos de vida, com saúde, com alegria. Clame ao Senhor, peça a Ele, se é isso que você quer. Muitos querem ir embora, não é? Mesmo diante dessa pandemia, Deus pode acrescentar, sim, muitos anos de vida a cada um de nós, com saúde. Vamos lá. E isso te será da parte do Senhor como sinal, de que o Senhor cumprirá esta palavra que falou. Eis que farei que a sombra dos degraus que passou com o sol pelos graus do relógio de Acás volte 10 graus atrás. Assim, recuou o sol 10 graus pelos graus que já tinha andado. Ou seja, Deus fez voltar o tempo. Que Deus é esse? Qual o seu problema mesmo? Sempre eu pergunto, qual o nosso problema mesmo, comparado a esse Deus? Parece até aquela viagem ao túnel do tempo que a gente via bem lá eu pelo menos via bem na minha tenra idade. Como a gente achava aquilo esplêndido, né? O povo voltar no tempo, pois o nosso Deus faz o tempo voltar. Voltou no tempo 10 graus. Eu quero ainda estudar sobre isso, preparar uma mensagem. O que significa esses 10 graus? Assim recuou o sol 10 graus pelos graus que já tinha andado. Cântico de Ezequias, rei de Judá, de quando adoeceu e sarou de sua enfermidade. Eu disse: na tranquilidade de meus dias, ir-me-ei às portas da sepultura. Já estou privado do resto de meus anos. Eu disse: já não verei mais ao Senhor na terra dos viventes. Jamais verei o homem com os moradores do mundo. O tempo da minha vida se foi e foi removido de mim. Como choça de pastor, cortei como tecelão a minha vida. Como que do tear me cortará, desde a manhã até a noite, me acabarás. Eu sosseguei até a madrugada, como um leão. Quebrou todos os meus ossos, desde a manhã até a noite, me acabarás. Como o grol ou a andorinha, assim eu chiureava. Esse grol também é uma ave, viu, amados? É uma ave, assim, bem lá do
dos desertos, não é? Por isso que ele está falando do grol. Eu já pesquisei sobre isso. É uma ave. Eu chilreava e gemia como a pomba. Alçava os olhos ao alto. Ó Senhor, ando oprimido. Fica por meu fiador. Que direi? Como me prometeu, assim o fez. Assim, passarei mansamente por todos os meus anos. Ou seja, cada ano vai ser bem vivido, sabendo que vai viver 15 anos. É difícil, não é? A pessoa saber, eu vou viver mais 15 anos, mas às vezes a gente não vai viver nenhum mais. Então, vivamos como se fosse o último dia. Então, ele está falando assim, olha, que direi? Como me prometeu, assim o fez. Aqui ele já tinha recebido a cura. Assim passarei mansamente por todos os meus anos, por causa da amargura da minha alma. Senhor, com estas coisas você vive, e com elas está a vida do meu espírito. Portanto, cura-me e faze-me viver. Eis que, para minha paz, eu estive em grande amargura. Esteve, não está mais. Tu, porém, tão amorosamente abraçaste a minha alma. Oh, glória a Deus! Deus quer abraçar a minha e a tua alma nesta manhã de domingo. Que não caiu na cova da corrupção, porque lançaste para trás das tuas costas todos os meus pecados. Porque não pode louvar-te a sepultura, nem a morte glorificar-te, nem esperarão na tua verdade os que descem à cova. Os vivos, esses te louvarão, como eu hoje faço. O Pai aos filhos fará notória a tua verdade. O Senhor veio salvar-me, pelo que, tangendo os meus instrumentos, ou seja, ele era um músico, oh, aleluia, nós o louvaremos todos os dias de nossa vida na casa do Senhor. E dissera Isaías, tomem uma pasta de figos e a ponham como emplasto sobre a chaga, e sarará. Também dissera Ezequias, qual será o sinal de que hei de subir à casa do Senhor? Que maravilha! Que possamos, como Ezequias, amados, nesta manhã. Mais tarde a gente termina vamos para a segunda parte, mas que possamos, como Ezequias, tal qual Ezequias, vivemos um dia de cada vez, como se fosse o último da nossa vida, porque nós não sabemos qual será o último. Ele sabia que tinha mais 15 anos e ele disse que aproveitou e viveu vagarosamente cada dia. Que isso possa acontecer com a minha e com a tua vida, até porque em tempos de pandemia não sabemos se hoje será o nosso último dia. Só Jesus quem sabe, não é? Então vamos viver mansamente, ou seja, com tranquilidade, cada dia, contando cada minuto para louvar e adorar o Senhor como Ele fez com os instrumentos. Infelizmente, nesses dias de pandemia, ao invés do povo estar procurando a casa de Deus para louvar o Senhor, então é fugindo da casa de Deus. É muito triste, não é? Mas é o que tem acontecido. Então vamos viver mansamente, como se amanhã fosse o nosso último dia, louvando ao Senhor em espírito e em verdade. E dizendo também qual o salmista Davi disse ali no Salmo, me parece, eu me esqueci o número agora, me parece que é o Salmo de número 37, se eu não me engano. A outra, minha Bíblia está toda marcada, eu sei até decorar esses versículos, mas agora me saiu da memória o número do Salmo. Mas para deixar para você, eu quero procurar aqui. É o Salmo, deixa eu ver, o 37 não é. Deixa eu ver se eu me recordo. 40 também não é. Depois eu te falo aqui o nome, na outra Bíblia, o número do Salmo, ele diz assim, uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu templo. Oh, aleluia! Porque no dia da adversidade me esconderá no seu pavilhão, no oculto do seu tabernáculo me esconderá, por-me-á sobre uma rocha. Não perca a oportunidade, amados, de estar na casa do Senhor, adorando ao Senhor em espírito e em verdade, adorando na beleza da sua santidade, porque hoje pode ser o nosso último dia. Fique na paz do Senhor, que Deus te abençoe e te guarde. Em nome de Jesus. Até mais tarde.